E quando eles chegam, isso incomodou os judeus. E eles então foram na casa de um judeu chamado Jason, convertido, e prenderam ele, arrastaram ele, tiraram ele da sua casa. E perante as autoridades, esses judeus, esses homens que estavam incomodados com Paulo e Silas, e a mensagem não é como Paulo e Silas, eles não estavam incomodados com a pessoa de Paulo e com a pessoa de Silas, eles estavam incomodados com a mensagem que Paulo e Silas estavam fazendo. E eles usam uma expressão aqui, uma expressão que talvez é uma hipérbole, né? Ou seja, quando você aumenta a coisa, é uma figura de linguagem que aumenta a realidade, mas para mostrar o que eles estavam sentindo naquele momento. E eles dizem: estes que têm transtornado o mundo chegaram a mim. Os de Tessalônica ouviram que Paulo e Silas em outras cidades estavam pregando a mensagem do Evangelho. E para eles, Paulo e Silas estavam transtornando, bagunçando, estavam fazendo estardalhaço com a mensagem do Evangelho. E esses loucos chegaram aqui. Eles transtornaram em Corinto, transtornaram a Galácia e agora estão aqui em Tessalônica. Vamos orar. Nosso Deus Pai, mais uma vez nós buscamos a Tua presença, como já foi pedido, mas reiteramos aqui ao Senhor que esteja falando com a Tua palavra em nossos corações, que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Teu Santo Espírito nos convença, nos comova, nos oriente, nos transforme, não por nós mesmos, pois não há nada em nós que dignifique tal mudança, mas pelo trabalho do Teu Santo Espírito baseado na obra de Cristo Jesus na cruz. Por isso nós oramos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite, transformando os nossos corações, fazendo-nos entender a Tua vontade. Por isso nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Imagine você, se você fosse um missionário, missionário do Evangelho de Cristo. Cristo é amor. Logo, qual seria a marca que você queria levar? Paulo vai dizer: eu trago no corpo as marcas de Cristo, né? Quais eram essas marcas? A sua bondade, o seu amor, a sua compaixão. De Paulo, não. Paulo estava falando efetivamente de marcas reais, marcas que diziam respeito a cicatrizes por conta de pedradas, de açoites, de naufrágios que ele sofreu. E Paulo vai dizer: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não eram marcas abstratas, eram marcas reais, concretas no seu corpo. Talvez os seus olhos, os seus cabelos brancos, talvez o seu olhar cansado, como ele vai dizer em outra parte: somos em tudo atribulados, né? Mas não angustiados, mas fomos atribulados. Somos em tudo abatidos, mas não destruídos, né? Ok, nós não seremos destruídos, mas seremos abatidos, ficaremos abatidos muitas vezes por conta da nossa fé, por conta da verdade que nós professamos e carregamos e levamos. E Paulo leva essas marcas. E Paulo e Silas, uma dessas marcas, possivelmente foi criada aqui em Tessalônica. Quando ele, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Jesus mesmo vai dizer: vinde a mim que todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este é Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Entenderam onde eu quero chegar? Não. Se você fosse um missionário, se você é um crente em Cristo Jesus, você é um missionário. Tá? Você é um missionário de Cristo. Nós todos que somos chamados para ser a igreja de Cristo, nós não somos chamados apenas para estarmos em reunião, apenas para termos boas reuniões motivacionais, reuniões que vão encher o nosso espírito, a nossa alma de alegria e entusiasmo para começar uma nova semana no trabalho, no curso. Não. Você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para sermos ministros do Senhor.
para sermos aqueles que estamos levando a palavra de Cristo àqueles que não o conhecem. Por isso Ele nos chamou, para falarmos, para pregarmos, para vivermos, para testemunharmos. Ele vai dizer aos seus discípulos em Atos 1:8, Atos 1:8, e descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Por isso que o Senhor nos chama. Ide, portanto, anunciar o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Se você é um crente em Cristo Jesus, essa é a sua tarefa, e essa é a minha tarefa. Não é obrigação, é privilégio servirmos ao Senhor. É privilégio sermos ministros da reconciliação de um Deus amoroso, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que amor maravilhoso, e amor esse revelado em seu Filho. O amor de Deus Pai foi revelado em Cristo, ao ponto de Ele dar o seu Filho Jesus, aquele homem perfeito, o Deus homem que desceu à terra e viveu como servo e morreu como servo, para dar a sua vida por mim e por você, pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Ora, essa é a mensagem de amor. Não é o que os judeus estavam achando. Como pode uma mensagem de amor transtornar o mundo? Como é possível uma mensagem de amor, de humildade, de mansidão, de compaixão transtornar o mundo? Essa mensagem de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia pode transformar o mundo, transformar um mundo mal para melhor, mas transtornar dá a ideia de bagunçar, de desorganizar aquilo que estava organizado, de quebrar as estruturas. Você não quer quebrar as estruturas da sua casa. Você tem uma estrutura ali na sua casa, e não estou falando de estrutura física, eu estou falando de estrutura estabelecida no sentido de, claro, meio aqui, mas de funções. Cada um tem a sua função na sua casa. Tem o pai, tem a mãe, tem os filhos. Há uma estrutura criada, formada ali. Todas têm a sua função, pelo menos Deus colocou isso. E como cristãos, nós queremos observar essa estrutura cristã, bíblica. E alguém vem e quebra tudo isso, e alguém vem e destrói tudo isso. Você não quer isso. A igreja tem uma estrutura, tem pessoas com seus ministérios, tem o pastor, os diáconos, tem ali os departamentos, reunião de homens, reunião de senhoras, os jovens, e tem uma estrutura, e está funcionando, as engrenagens estão funcionando. Nós não queremos quebrar essa estrutura. Possamos até transformar, mas não transtornar, não quebrar, não bagunçar isso. O mundo tem uma estrutura. Cada um tem o seu trabalho, tem a sua função na sociedade. Cada um tem a sua profissão, tem as suas ações para realizar, e cada um vai formar ali uma peça nessa engrenagem, nessa máquina social, que vai fazer com que esta máquina progrida, desenvolva, caminhe. Tessalônica estava vivendo uma estrutura interessante, um futuro pujante, perspectivas interessantes para o seu futuro como cidade social, tinha sua religião, tinha sua cultura. Agora vem Paulo e Silas quebrar tudo isso, estragar tudo isso que nós estabelecemos. Se vocês vêm com uma mensagem legal, motivacional, chega aí, vamos lá, vamos agregar aqui, vem para somar. Mas vocês vêm com essa mentalidade, vocês vêm com essa mensagem aí de que há um outro rei e que nós precisamos confessar os nossos pecados. Não, você quer quebrar a nossa estrutura social, religiosa e cultural que nós temos aqui. Não, isso não.
Paulo e Silas não pregavam nada além de um Deus de amor. Paulo e Silas não pregavam nada além do que Jesus Cristo e este crucificado. Paulo e Silas não pregavam nada além do que uma mensagem de amor de um Deus soberano que enviou seu Filho para a salvação do homem. Esta é a mensagem, mas esta mensagem transtorna o mundo. Esta mensagem quebra as estruturas do mundo, porque esta mensagem vai quebrar as estruturas da sua vida, da minha vida. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Este evangelho que tem transtornado a vida de muitas pessoas chegou ao seu coração. Este evangelho que Paulo e Silas um dia levaram a Tessalônica chegou ao seu, ao meu, ao nosso coração para quebrar as estruturas de tudo aquilo que você um dia intentou fazer, aquilo que você estabeleceu para fazer e disse: eu vou fazer dessa forma. E este evangelho veio e quebrou tudo isso e disse: não mais assim como você quer, mas é como Deus soberano quer. E aí vai trazer pouco para mim, para você e para todos aqueles que ouvem esta missão. Mas preste atenção. O que os judeus dizem? Estes que têm transtornado o quê? Estes que têm transtornado o mundo. Este evangelho, ele transtorna, ele quebra, ele desorganiza o mundo. O Senhor, na sua palavra, quando Paulo fala aos Coríntios, ele vai dizer: porque Deus não tem chamado muitos sábios. Primeira coisa que vai mostrar isso. Entendendo que Deus não tem chamado muitos sábios, muitos de fina estirpe, muitos entendidos na sua área. Não, Deus tem chamado as coisas loucas deste mundo. 1 Coríntios, vamos ler lá. Capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler o versículo 18 e depois a gente vai ler para o 26, mas o 18 vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Como nós somos, como se diz a palavra, como o crente me fugiu a palavra, ensoberbecido, né? Como nós somos, que nós somos salvos. Não, nós não somos salvos pela nossa capacidade, nós somos salvos pela graça de Deus. O cristão, ele é tão pecador quanto qualquer outro. A única diferença entre o cristão e o não cristão é que ele sabe que ele é pecador e que ele estava indo para o inferno, mas pelo fato de Cristo ter morrido, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, eu creio nessa verdade, então eu sou salvo. Esta é a diferença. É claro que o cristão vai lutar contra os seus pecados, as suas lutas, porque há o Espírito Santo habitando. Vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso. Mas o fato aqui é que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Esta é a primeira palavra que vai fazer com que essa estrutura social, essa estrutura com a qual nós somos criados, educados, de acordo com a família, de acordo com a cultura, vai quebrar tudo. Por quê? Nós vivemos por meritocracia. Se você estuda, você vai ter um bom cargo. Se você se aprimora na sua área, você vai se destacar. Se você se recicla todo ano, você vai ser bom no que você faz. Então você precisa ser sábio, você precisa estar na frente. E vai na frente, meu jovem, porque você é bom, você tem talento. E essa dizendo: não estou procurando nada disso. Já quebrou isso. A igreja de Cristo
é formado por pessoas loucas. Que loucura, né? Versículo 20: onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Vamos para o versículo 26. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Jesus Cristo é um exemplo. Ele nasceu numa estrebaria no meio de animais, como temos dito, já fadado ao fracasso aquela criança. Vai morrer de inanição. Esses pais não vão conseguir dar conta de criar esses filhos, essa criança. Filho de uma adúltera, porque ninguém acreditava que Maria realmente tinha recebido ou tinha concebido o Espírito Santo, pois a palavra nos narra esse fato. E ela teve que fugir. Um dos motivos é a questão do fato de ela ser chamada adúltera, porque elas não criam que José tinha coabitado com ela traiu José, com certeza. E José aceitou isso aí, de boa. Essa criança não vai dar nada. Nasceu numa estrebaria, nasceu num berço, num lugar escondido ali. Depois fugiram para o Egito e uma loucura. Isso aí não vai virar bandido, isso aí vai virar qualquer coisa. Deus tornou as coisas pequenas, humildes e loucas deste mundo para confundir as coisas que são, para colocar essas coisas loucas e humildes em primeiro lugar, para a sua glória. Isto é a igreja. Só isso, irmão, já quebra toda a estrutura que nós pensamos e estabelecemos para nós mesmos. E o que vai dizer? Esses que têm transtornado o mundo chegaram. A nossa pergunta, e a pergunta que eu faço para você, para nós considerarmos agora, o que é o mundo? Já parou para pensar? O que é o mundo? As coisas criadas, você, eu, a flora, a fauna. O que é o mundo efetivamente? Irmãos, quando olhamos mundo, estamos pensando não exatamente nas coisas concretas que existem. Estamos falando de algo além, que talvez isso seja, e talvez não, isso é imperceptível para nós, ou pelo menos invisível para nós. Mas vocês já jogaram com certeza jogos de computador. Tem um jogo chamado Age of Empires, né? É legal. Age of Empires. Já jogaram? Quem não jogou, perdeu. Mas Age of Empires, mas tem um probleminha no Age of Empires, porque a ideia é que aquele que está conduzindo o jogo é como se ele fosse um espírito que conduz a sociedade. Aquela sociedade, Age of Empires, era dos impérios, ele vai crescendo, começa na idade da pedra, depois vai para a idade do metal, depois vai para a idade do ouro, e vai crescendo aquela comunidade, aquela sociedade, cria exército e tudo mais, né? Então você é o espírito que está ali olhando e você está monitorando todas as coisas que estão ali. Você está conduzindo cada situação, cada órgão, cada classe social, o exército, os camponeses, ali os aldeões, você está conduzindo também os monges, tudo tem a sua função naquele jogo, e você é o espírito que está conduzindo tudo isso. Quando fala em mundo, não está falando em pessoas, não está falando em coisas criadas, está falando de uma ordem social, de um determinado momento. Lembra quando Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. A minha versão está século,
Mas não se conformar com este mundo significa não se conformar com as ideias, ou seja, com aquele. Imagine que nós somos um jogo, Age of Empires, e tem alguém comandando as nossas ações. Quem será? Quem será? O mundo jaz no maligno. Quando falamos de mundo, estamos falando de uma consciência cujo próprio Satanás está dominando. O mundo jaz no maligno. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quem é que está conduzindo este mundo, as funções, os departamentos, as organizações, os órgãos? Quem está conduzindo tudo isso? A política, os líderes? Quem está conduzindo isso? O Deus desse século, que é Satanás. Não pode ser. Não, Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. E Ele continua sendo soberano e sempre será. Mas Ele, por um determinado tempo, Ele permitiu que Satanás tomasse as rédeas deste mundo para conduzir conforme Ele quer. Ainda que Deus, soberano que é, Satanás só pode trabalhar até o seu limite. Mas sabe quando isso aconteceu? Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, olha, ser fecundos, multiplicar e dominar sobre as áreas do céu, sobre os peixes, sobre os animais da terra, sobre tudo criado. Você, Adão e Eva, vocês vão ser os gerentes. Vocês e os filhos de vocês vão ser os gerentes desse negócio que eu criei. E é bonito, né? Isso, né? Dá para fazer um campinho de futebol? Dá, faz aí, não tem problema. Vocês são os gerentes. Só não come da árvore da fruta ali. Conhecimento do irmão. Não faz isso, tá? No resto você pode fazer campo de futebol, quadra de tênis, pode fazer ali um açude, pescar, tainha assada, fazer um churrasquinho, uma coisa boa. Todo dia acho que ia ser um feriado aquele, né, no Jardim Branco. Que coisa boa. O que o homem fez? Entregou para Satanás. O homem, ao invés de tomar aquilo e administrar com a graça e o poder que Deus deu, a inteligência que Deus deu ao homem, ele entrega isso para Satanás. Como assim, pastor? Entrega assim? Lembra quando Jesus foi tentado? E Satanás levou ele ao alto de um monte e disse: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por que Satanás disse isso para Jesus? Porque aquilo era dele. Satanás não podia dar uma coisa que não era dele. E Jesus sabia disso, ele não ia enganar Jesus. Ele sabia que não podia enganar Jesus. Tudo isso te darei. Ele mostrou os reinos da terra. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e aí ele estará curto. Mas enfim, o mundo é uma ordem social que está sendo dirigida pelo inimigo, por Satanás, para fazer com que esta sociedade, desde os primórdios, desde o pecado, seja conduzida conforme a vontade desse ser, do Deus desse século, e não com relação à vontade de Deus. Por isso que quando a palavra do Evangelho chega, esta palavra de loucura, que somente os loucos aceitam, que somente os de baixa estima, que somente os das castas mais inferiores, por assim dizer, vão aceitar. Durante muito tempo, infelizmente, a igreja não se preocupou talvez muito com o estudo. Não há nenhum problema de estudarmos, de trabalharmos, de crescermos na nossa profissão, não há problema nenhum nisso. Mas quando você fala que você é cristão, você crê no Evangelho, você crê no Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, isso gera um problema. Isso gera um problema. E aí, muitas vezes o cristão é tomado como louco, porque o mundo, ou no mundo, que é conduzido pelo poder e pela direção do inimigo, do Deus desse século, não aceita a verdade. E o que é o mundo então? Como se manifesta esse mundo? 1 João, capítulo 2, do verso 15 a 16.
1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 16. Como é que eu sei que é o mundo? Como é que eu sei como é que o mundo faz? Como é que eu posso saber se eu estou no mundo ou não estou no mundo? Como é que eu posso saber se eu estou em Cristo? 1 João capítulo 2, verso 15 a 16. Diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ok? O que é o mundo? Aquela ordem social cuja característica é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que vem a ser essas coisas? Primeiro nós precisamos entender o que é concupiscência, né? A palavra concupiscência é um desejo. Essa palavra concupiscência significa um desejo forte. Não tem que ser necessariamente mal, ok? Mas geralmente nos textos bíblicos ela é colocada como um desejo ruim, um desejo voltado para o mal. E há três características aqui do mundo que nós queremos salientar. E a primeira então é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que são estas coisas? Bom, quando nós falamos em primeiro lugar em concupiscência, né? Ou desejo da carne, você pode usar concupiscência ou pode usar desejo, a palavra é a mesma, né? A única, como eu falei, a única coisa que concupiscência é um desejo forte, a ideia de um desejo muito forte. E desejo nem sempre, eu tenho desejo de tomar sorvete, mas eu aguento, né? Não, se eu não tomar sorvete eu vou morrer, né? Então é mais ou menos assim a coisa. Então essa concupiscência da carne, eu penso que geralmente nós vamos atrelar esta ideia aqui, a questão de imoralidade sexual, e que não está fora, não está fora, mas o desejo da carne, é um desejo muito forte da carne. E o que é o desejo da carne? Como a carne se manifesta, como de fato a carne se revela. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 25. Eu vou ler aqui e os irmãos então acompanhem. Romanos capítulo 7, do verso 15 ao verso 25, vai dizer assim a palavra do Senhor: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, a concupiscência da carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Percebam, versículo 22, porque tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Agora, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que Paulo está dizendo? Eu quero cumprir a lei de Deus, mas eu não consigo. Eu quero servir ao Senhor, mas eu não consigo. Mas olha o que ele vai dizer no final: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei. Porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso eu faço. Isto fala de graça.
A carne não quer a graça. Lembra quando nós falamos da meritocracia? A carne não gosta da graça. Não está falando de pecado. Você vai perceber na leitura de Paulo, aqui na fala de Paulo. Paulo não está falando de pecados sexuais. Paulo não está falando de adultério, de fornicação, de prostituição. Não que essas coisas não possam estar inclusas, ok? Não estou rejeitando isso, mas este não é o objetivo de Paulo falar isso. Paulo está falando da graça que eu vejo nos meus membros, quão pecador eu sou. Mas graças a Deus por isso, entre aspas, podemos dizer assim, porque pela graça o Senhor me aceitou, porque Ele transformou a minha mente. Porque Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu quero, Deus conhece a minha mente, e Ele sabe que na minha mente eu sou escravo da lei do Senhor. Mas a minha carne não quer isso. Lembra que Paulo fala em Gálatas capítulo 5? Que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Qual é a concupiscência da carne? Não fazer a vontade de Deus, independente do pecado. Desejo da carne é não cumprir a vontade do Senhor. É simples. É olhar para aquilo que Deus estabeleceu e dizer: não, eu não quero fazer, eu quero fazer outra coisa. Deus mandou você fazer, não, mas eu quero fazer a outra coisa. É concupiscência da carne. Não, mas eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu amo a minha esposa, eu sou um bom filho, eu não tenho pecados imorais, eu não tenho pecado, não, eu sou uma pessoa que... Nada disso, não tem nada disso. A grande questão aqui é aonde você está naquilo que Deus colocou para você, para eu, para nós fazermos. Isso é concupiscência da carne. Você pode ser a pessoa mais justa no que diz respeito às questões de moralidade, de sexualidade. Você pode ser a pessoa mais irrepreensível nessa área. Não significa nada. Eu posso ser a pessoa mais... Não estou justificando de pecados imorais, não estou justificando isso. O que eu estou dizendo é que não é disso que está falando a concupiscência da carne. Porque foi quando Eva viu, quando Eva olhou para a fruta, aquele fruto que Deus tinha falado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo a serpente, mesmo Deus tendo orientado, e a serpente disse: olha, foi isso que Deus disse. E ela teve o desejo de pegar aquilo que Deus tinha dito para ela. Eva simplesmente olhou para aquilo e desejou algo que Deus claramente tinha dito: não faça isso. Está aqui na sua palavra. É só olhar. Deus está dizendo: Márcio, não faça isso. Mas aqui nos meus membros tem uma lei que insiste em ser independente de Deus, a ir contra Deus, a ser rebelde a Ele. Esta é a concupiscência. Isto é o mundo. O mundo é isto. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Eu não quero fazer o que Deus quer, porque esta é a maneira que Satanás, que o Deus desse século, guia esta sociedade. É ir contra a vontade de Deus. Está revelado aqui, mas eu faço o contrário. Eu quero fazer o contrário. Eu acho mais bonito fazer o contrário. Eu acho mais legal. Eu acho mais interessante fazer o contrário daquilo que está revelado. Então você está agindo como eu falei do jogo, você está sendo conduzido por aquele que é o Deus desse século. E como o Evangelho é falado, isso transtorna o seu coração, porque você não quer, eu não quero isso. Porque a condução que eu tenho sido levado é exatamente contrária. E não somente a concupiscência da carne, mas também a concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos? Se nós voltarmos para a palavra olhos aqui, a palavra oftalmos no grego, e a palavra oftalmos no grego traz a ideia de olhos maus, olhos doentes.
olhos maus, olhos doentes. Irmãos, preste atenção. Gênesis capítulo versículo 3, Gênesis 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. É uma expressão interessantíssima aqui. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, não a árvore, claro, mas o seu fruto, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Essa árvore não era agradável aos olhos antes da serpente seduzir a Eva. Essa árvore não era agradável aos olhos antes de Satanás, na forma da serpente, ir ali e conduzir Eva a esse pensamento. Eva, quando Deus falou, com certeza, Eva e Adão olharam para aquela árvore. Tá bom, Senhor, não é para comer? Tá bom, não vou comer. Vamos lá, tem banana, tem jaca, tem cupuaçu lá, tem um monte de coisa. Bom, Deus falou, não vamos comer. Mas quando há a orientação, quando há aquela sugestão de Satanás, então Eva olhou. É desejável, gostei do que eu vi. Porque a carne, o desejo de ir contra o que Deus falou, foi implantado. E quando da sugestão, ela desejou com os seus olhos aquilo que não era para fazer. O Sebastião acabou de ler aí, quando o povo de Israel estava sendo conduzido por Deus, mas eles viram outro rei e rejeitaram o Senhor. Deus tinha dito que Deus seria o seu Deus, Deus seria o seu rei, Deus em todo tempo seria o seu líder. Mas quando eles viram outras nações, desejaram os reis de outras nações e desejaram que a sua nação, Israel, também tivesse outros deuses. O mundo está cheio de coisas. Satanás, ele sabe muito bem o que você quer. Ele é aquele que está conduzindo essa sociedade. Ele é o Deus desse século. O mundo jaz no maligno. Este é o mundo. E ele sabe que se ele não pegar você na carne, ele pega você nos olhos e vai colocar um monte de coisas para você fazer, para você desejar, para fugir da vontade do Senhor. Porque a sua carne já está preparada. A minha carne já está preparada para isso. Basta apenas eu ter a noção e vislumbrar algo que me chama a atenção. Opa, é para cá que eu vou. É por este pensamento que eu vou. É nesta ideia que eu vou ser conduzido agora. É esta bandeira que eu vou defender. Não mais o Evangelho. Perdeu a graça. Paulo vai dizer aos Gálatas: quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos? Correis bem. Quem vos desanimou de continuar correndo? Vocês saíram do Evangelho para outro Evangelho. Que isto? Que isto, Gálatas? Não façam isso. Voltem os seus olhares para o Senhor. Contemplem a Ele. A concupiscência dos olhos. Quando a nossa carne é afetada, nós vamos buscar coisas que os nossos olhos desejam. Sabe para quê? Para que nós nos sintamos superiores. Nós podemos, nós sabemos, a soberba da vida. E aí fecha-se o ciclo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, para nós nos sentirmos independentes de Deus, para dizermos nós podemos, para dizermos nós conseguimos. E nós conseguimos o que conseguimos sem Deus. Qual é a luta da sociedade humana para dizer que Deus não existe?
Qual não é a luta da ciência para dizer que Cristo nunca existiu? Qual não é a luta da ciência, das mídias para dizer que a fé evangélica, ela é coisa ultrapassada, uma coisa que não precisa mais ser observada? Porque o homem está cada vez mais insuflado no seu ego, dizendo: olha o que nós estamos fazendo, olha o que nós conquistamos. Não conquistamos nada. O homem continua matando-se um ao outro, continua se deteriorando, se degradando. O homem continua se desrespeitando um ao outro. Estava lendo com um jovem na semana passada, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 2, perdão. E no texto anterior, Paulo vai falar para os Tessalonicenses a respeito da volta de Cristo, e vai falar sobre o anticristo, vai falar sobre a apostasia na igreja. E no versículo 15, ele vai dar uma orientação para que a igreja não caia nesses erros, ou não seja seduzida por esses enganos, que ele vai falar ali, capítulo 2, versículo 8, eu vou ler rapidinho. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, o poder de Satanás. Satanás está conduzindo este jogo, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então Satanás vai levantar um homem chamado Anticristo, que nós cremos, e ele vai vir, ele vai dominar, ele vai trazer paz, ele vai organizar essa estrutura social e mundial, pelo menos por um tempo. Mas Cristo vai vir e vai destruir. E Paulo então vai orientar esses irmãos de Tessalônica, vai dizer: olha, cuida, isto vai acontecer. E se Paulo alertou os Tessalonicenses naquele tempo, quem dirá para os dias de hoje? E no versículo 15 ele vai dizer, 2 Tessalonicenses 2,15: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Eu sei que muitas vezes a igreja errou, porque a igreja, em determinado tempo da história, a tradição da igreja usa só a calça comprida, ou perdão, só vestido, mulher não pode usar calça comprida, não pode assistir televisão, não pode jogar bola dentro da igreja, não, homem não, crente não joga bola, crente não joga, não olha futebol, não tem nada a ver com tradições, nada a ver. As tradições aqui é a palavra, são as doutrinas. Eu fui criado numa igreja, mas eu já falei isso para os irmãos, sempre uso isso como exemplo. Nós não tínhamos bateria, não é porque não tínhamos dinheiro para comprar, não tínhamos dinheiro para comprar, mas é porque não podia ter bateria, é do demônio, todo mundo. É claro que não, mas eu cresci entendendo que essa era a tradição da igreja, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando das doutrinas bíblicas, das doutrinas básicas da igreja. É disso que Paulo está falando. Mas o homem chega num ponto de soberba tal que ele quer quebrar toda a escritura eclesiástica, toda a própria palavra do Senhor, as doutrinas que o Senhor estabeleceu para a vida da igreja, para a vida das famílias. E ele está dizendo: não faça isso, porque isso é coisa do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando nós falamos do Evangelho, como Paulo e Silas falaram do Evangelho, o mundo não vai gostar. E o que é o mundo? Aqueles que manifestam esse desejo por fazer o contrário do que Deus revelou. O desejo de fazer aquilo que os seus olhos estão vendo. Os meus olhos estão ali, estão vendo, e eu vou fazer, porque os meus olhos estão vendo, e eu quero satisfazer os meus olhos, para me sentir bem, para me sentir superior, para me sentir satisfeito comigo mesmo. Irmão, sabe qual é o maior problema disso? Com isso eu vou terminar. O Evangelho, ele transforma o mundo, não é? Sabe qual é a minha pergunta? E se o mundo estiver dentro da igreja?
E se o mundo estiver dentro da igreja, esse evangelho vai transtornar a própria igreja. Será que se Paulo estivesse entre nós hoje pregando o evangelho, como ele pregava naqueles dias, ele seria aceito como pastor em muitas igrejas? Eu acho. Tem um pastor que se levantou esses dias eu já falei, acho que é Hedek Witz, que a igreja, a palavra precisa ser colocada no lugar dela. A palavra não fala a Bíblia. A Bíblia precisa ser colocada no lugar dela. Que a Bíblia precisa ser atualizada. A igreja tem acho que 5 mil membros por aí. Tal de Ibaba. Uma igreja que não crê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra final de Deus e que ela não precisa ser alterada em nada, alguma coisa está errada. E é por isso que eu digo que se o mundo estiver dentro da igreja, se o mundo estiver permitido, se a igreja estiver permitindo o mundo, quando você pregar o evangelho, não será aceito, não será acolhido. Eu não quero essa mensagem. Você não tem uma mensagem mais motivacionalzinha, mais felizinha? Um stand-up, faz um stand-up para base. Queremos ver. A semana foi difícil, foi dura, né? Conta uma piada para a gente rir. Não tem piada. Porque o que nós estamos vivendo não é para rir. É coisa séria. O que estamos vivendo na vida da igreja hoje é coisa séria. É realmente para nós dizermos, como Daniel disse, Senhor, a nós pertence o corar de perdoar. Como Sebastião há pouco falando aqui, não aguentou do seu entusiasmo, percebendo a grandeza de Deus, o poder de Deus e a realidade que nós estamos vivendo hoje com relação à igreja. É de fazermos chorar realmente. E dizemos, Senhor, nos perdoe. A nós nos pertence o corar de perdoar pelo que estamos vivendo ou fazendo com a tua igreja. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram também aqui, irmãos, não tem problema nenhum de ser um missionário que tem como estigma aquele que está transtornando o mundo, desde que a mensagem que eu esteja trazendo é realmente a palavra. E é este Deus de amor, de graça e de misericórdia que enviou o seu Filho. E a minha pergunta é: você já recebeu esta verdade? Porque se você já tem a verdade do Evangelho no seu coração, amém, você também vai transtornar o mundo. Você vai transtornar a sua família. Lembra do pastor Ibório do domingo passado? Quantos amigos ele perdeu? Por quê? Por causa do Evangelho. Transtornou a sua estrutura social no que diz respeito aos seus amigos. Vai transtornar a sua família. Muitos da sua família não vão aceitar. Jesus vai dizer isso. Eu não quero esse estilo. Eu não quero esta marca de alguém que transtorna o mundo. Eu não quero a marca de alguém que transtorna a igreja. Eu não quero. Eu quero ser a marca, ou ter a marca daquele que prega o Evangelho. E se por conta disso transtornar o mundo, ou aqueles que não querem ouvir o Evangelho, que seja. Não é contra mim que você está lutando. Não é contra mim que você está dando força. É contra a palavra de Deus. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Porque nós levamos a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, morto sim, mas ressuscitado ao terceiro dia. E se você crê nesta verdade, você é um salvo em Cristo Jesus. E se você não tomou uma decisão ainda, se você não crê nessa verdade, faça isso. Porque os sinais estão aí, cada dia mais reais e visíveis aos nossos olhos. Que Satanás está conseguindo o seu intento de forma glamourosa, porque a própria igreja está permitindo que o mundo dirija as suas ideias e os seus cultos. E nós, cristãos, que devemos ser sal do mundo, a luz desse mundo, ou o sal da terra, perdão, como o Senhor mesmo nos orientou, talvez estamos nos tornando santos. Não permitamos isso, mas tomemos as nossas armas, dobremos os nossos joelhos, oremos ao Senhor para que Ele realize a sua vontade em nós. E mais uma vez eu digo, se você ainda não tem tomado essa decisão ao lado de Cristo Jesus, faça isso. O tempo urge. Cristo está às portas de voltar. Tudo está dizendo isso.
sociedade, a natureza, o clima, tudo está dizendo isso. Tudo está mostrando essa realidade. Que Deus nos abençoe e nos perdoe e nos oriente para que possamos buscar fazer a sua vontade. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir pela Tua palavra que fale aos nossos corações. Ó Senhor, sabemos que este mundo é caracterizado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e a soberba, mas que a Tua igreja possa ser trabalhada, mesmo que doa em nós, mas possamos ser trabalhados, transformados pelo Senhor, pela Tua graça, para que nós possamos ser encontrados como servos úteis, servos realmente que temem ao Senhor, que buscam fazer a Tua vontade, apesar da nossa fraqueza e limitação, mas que o nosso desejo seja realmente glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado por cada família que aqui está. Obrigado, Deus, por aqueles que nos visitam, esteja derramando a Tua graça e o Teu favor sobre cada casa, sobre cada família. Que nesta semana, o que fizermos, seja para a Tua honra e glória, e nós possamos estar realmente buscando satisfazer a Tua vontade, cumprir aos Teus preceitos e glorificar a Cristo como Senhor das nossas vidas. Fala conosco através do ministério do Teu Santo Espírito. Pedimos isso e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. O nosso culto está encerrado.